Mas antes, Lula sobre Maduro, Maduro sobre Lula. Vamos entender direito o que está acontecendo com relação à Venezuela e a postura do Brasil a respeito. O Brasil, junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo de coalizão, sabe? Fazer um governo de coalizão com a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Agora deixa eu lhe falar, o que eu acho que ele tem que fazer, veja, tem essa coisa, não faz um governo de coalizão, porque veja, aqueles que querem que a oposição seja vitoriosa, eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável ao fulano, eu sou contra. Não, eu quero um resultado. Se a gente tiver um resultado e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Entendi. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. Perfeito. Presidente, vamos voltar para o Brasil. Então já vamos jogar o Maduro sobre o Lula e a Maria Corina para deixar tudo completinho. Demais hoje. Maduro sobre o Lula, Maria Corina entra junto. Virou uma farra. Tá demais hoje, velho. Sexta-feira. Sextou. Espírito do Joaquim Teixeira. Vamos colocar o Maduro sobre o Lula, então. Bota aí. Petro y Lula hablan de una nueva elección. ¿Usted qué responde? Bueno, primero que Venezuela tiene soberanía, es un país independiente con una constitución, tiene instituciones y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. Não pratico. Jamais. E ainda ele chama o Bolsonaro de fascista, fala que a direita não reconheceu as eleições, que isso daí é um absurdo. Tem uma fala específica dele que não está nesse clipe, onde ele diz o seguinte: olha, no Brasil, vocês também tiveram questionamentos e quem resolveu foi o tribunal de vocês. É isso aí, é a principal fala dele. A principal, não estava nesse corte. E ele ainda fala santificado, a decisão santificada. E a líder da oposição na Venezuela critica a falta de respeito de Lula por sugerir novas eleições. Para ela, Maria Corina Machado, vontade do povo venezuelano, deve e tem de ser respeitada. A eleição já aconteceu. A gente está vendo, o que está vendo? Quando o Maduro diz para o Lula que quer fazer uma outra eleição, com essa coisa completamente estapafúrdia, de não cagar nem sair da moita, né? Não ter uma opinião específica para a Venezuela. Se você tiver uma opinião específica sobre a Venezuela, condenando peremptória a eleição fraudulenta, ele vai desagradar a sua base. E se ele apoiar a eleição da Venezuela, ele vai desagradar o Brasil inteiro, que está vendo o que está acontecendo na Venezuela, que é uma ditadura sanguinária. E se ele endossar essa eleição, eventualmente todo mundo vai saber e se projetar que a Venezuela, na verdade, é aqui no Brasil. O Maduro é muito esperto nesse sentido. Ele fala, então, eventualmente, a sua Suprema Corte decidiu, havia dúvidas da eleição, e a sua Suprema Corte decidiu que você era eleito. Como é que você pode contestar a minha? A minha Suprema Corte decidiu que eu também era um eleito. Aí você tem uma projeção espelhada do Maduro no Brasil, porque ele sabe, o Maduro, que o Brasil é uma ditadura subliminar, não tem banho de sangue, como ele, Maduro, faz diariamente, matando e torturando seus inimigos, mas aqui é uma ditadura séptica. Ele pega, sei lá, gente como o Paulo Figueiredo, tira a conta bancária, tira o passaporte, dá mandado de prisão, censura, tira a rede social e deixa lá. É uma morte simbólica, né? Não precisa matar ninguém aqui no Brasil. Então, é essa projeção espelhada que o Lula tem receio. Só que ele está, como o Paulo falou também, eventualmente entre uma ditadura que se coloca no bloco dos ditadores reais, da China, da Rússia, da Nicarágua, da Venezuela, que é quem o Lula quer fazer parte, na verdade, e entre o princípio globalista, daquela ditadura séptica limpinha
de que o Alckmin faz parte, que o Alexandre de Moraes, que colocou o Lula dentro do poder novamente, faz parte. Então ele fica nesse jogo, o Lula, fica nesse jogo esquizofrênico, entre se assumir como candidato, hein, a um ditador real, porque a ditadura aqui é mais complicada, é uma ditadura do judiciário, o Lula é uma espécie de rainha da Inglaterra, um preposto do Supremo Tribunal Inquisitorial, que colocou o Lula lá para destruir o Bolsonaro, para destruir os conservadores, para destruir a direita brasileira, com anuência e apoio da própria imprensa brasileira, que agora está começando a ficar com medo, que ela começa a ser tolhida e censurada também. Então o Lula fica nesses dois jogos. É o bloco dos ditadores reais, Nicarágua, Venezuela, Cuba, China, Rússia, e o bloco globalista que o colocou novamente no poder. Essa esquizofrenia é que está marcando o governo Lula. Ninguém sabe se o Brasil é do bloco da possibilidade globalista ou da possibilidade da ditadura. Do ponto de vista formal, não há nada de globalista. Porque os próprios globalistas que colocaram Lula lá, novamente, na cena do crime, como diz o Geraldo Alckmin, eles têm uma atitude muito mais ditatorial do que qualquer governo de pseudo-democracia ocidental que exista no mundo. O Canadá chega mais ou menos perto, mas ninguém chegou perto do princípio de uma ditadura pseudo-progressista que existe no Brasil, em que a Suprema Corte enfia a goela abaixo pautas, inclusive, pseudo-progressistas. Liberação de drogas, liberação de aborto, leniência em relação à criminalidade, de tráfico, de pedofilia, de assassino, nenhum tipo de leniência em relação a crimes de opinião que eles colocam como fake news, como discurso de ódio. Aqui, o Brasil hoje, Paulo Figueiredo, virou um laboratório para uma ditadura globalista perfeita. Porque a Suprema Corte dita os rumos da nação, dita as pautas da nação. E coíbe, chama de nazista, chama de fascista, sim, chama de racista, quem não se coaduna a eles. O Lula é simplesmente uma peça na engrenagem, percebe? O Lula não é um presidente da República, é uma rainha da Inglaterra. O Lula, quando começar a se tornar um problema para essa ditadura globalista do judiciário, ele vai ser jogado para fora. É claro que o Alexandre de Moraes, é claro que o STF prefere Geraldo Alckmin na presidência. O Lula, enquanto ele ficar quietinho, enquanto ele ficar nessa esquizofrenia, ele vai ser utilizável pelo sistema. A partir do momento que ele se rebelar, ele coloca-se fora. Mas o Lula também é esperto. Então ele fica nesse jogo, nesse mise-en-scène, vai lá, vai cá, fica nessa esquizofrenia, ele sabe que a imprensa vai sempre, no fim das contas, apoiá-lo. Então ele fica nesse jogo, nesse palavrório esquizofrênico que justifica a sua permanência no seu pseudo-poder. O único tweet aqui, Marco, é que a parte mais gostosa dessa história, né, como eu disse aqui no início do programa, eu sou um provocador, a parte mais gostosa está sendo ver os venezuelanos dos dois lados dizendo para o Brasil, tanto a Maria Corina quanto o Maduro, dizendo para o Brasil, ó, a gente é igualzinho a vocês, não vem querer dar pitaco aqui não, que você também roubou a tua eleição aí no Brasil. Isso tá delicioso. Isso tá delicioso. É de comer pipoca. É de ver assim, a gente tá tomando esculacho da Venezuela. É isso que virou o Brasil. E para botar uma calda de chocolate em cima desse negócio delicioso, é ver os comentaristas da Globo News tendo que dar fazer mais malabarismo do que a ginasta, como é o nome? Rebeca. Mais do que a Rebeca. Eu vejo o Otávio Guedes na Globo News tentando se justificar, e eu falo, medalha de ouro. Isso aqui é melhor do que a Rebeca. Parabéns. O Maduro está falando de maneira clara. Vocês somos nós. Você, Lula, sou eu. Só que eu consigo ter mais liberdade se você não tem. É só isso. É aquele meme do pica-pau. Mas é aquele meme do pica-pau. Dos dois lados. Aquele meme do pica-pau que fica... O pica-pau alcança a panela para um, bate na cabeça do outro, ele dá a panela pro outro. A gente é o pica-pau, dando a panela aqui, ó. Briguem, desgraçados. Porque de um lado você tem o Maduro esculachando o Lula, inexplicável. Aí o Lula tenta fazer um aceno no meio do caminho, novas eleições, e ele toma uma no meio da Maria Corina. Então ele fica... E justiça seja feita, uma das explicações para todo esse problema diplomático que eu estava falando, e ainda eu acho que é a melhor hipótese, o responsável pela diplomacia do Brasil ainda não é o STF, ainda é o Lula, o presidente da República ainda é o responsável pela política externa do país, ainda é em quase tudo, né? Não pode fazer reunião com o embaixador, mas de resto pode fazer. E o Lula é um idiota. O Lula sempre foi um idiota.
Só que agora, eu acho que foi o Nelson Jobim disse isso na entrevista recentemente, que não tem mais gente, não sei se foi o Nelson Jobim, acho que foi na mesma entrevista da CNN, não tem mais gente para dizer não pro Lula. No primeiro mandato tinha gente que dizia não pro Lula, o Zé Dirceu dizia, o Palocci dizia, tinha um grupo de pessoas, vou chamar aqui de adultos, pessoas com QI acima de 105, que viravam pro Lula e diziam não. Agora, o Lula, e isso eu ouço de amigos que eu tenho amigos dentro do governo PT, eles falam, o Lula hoje, ele se acha foda. Ele acha que porque ele encara o arco que ele viveu como um arco messiânico do herói. Sim. Né? Então ele fala, eu fui provado pelas urnas, eu passei por tudo, ninguém tem autoridade para questionar o que eu digo. E isso torna a política externa do Brasil, num cenário geopolítico que ele não entende, torna o Brasil essa desgraça que está sendo nesse momento. Então essa é a minha hipótese. A minha hipótese atual é de que o Lula é tão imbecil que ele está gerando um caos na política externa até entre as pessoas que o elegeram, os grupos que o elegeram. Mas a imbecilidade dele tem um certo limite na esperteza. Ele sabe que se ele endossar completamente, como ele estava fazendo na eleição da Venezuela, vai ficar escancarado para o mundo que ele é um chicaneiro, que ele então, é ele não, candidato. Não é ditador, eu volto a dizer, ele é um candidato a ditador. Então ele fica nesse meio do caminho, porque ele sabe que ele agrada todo mundo dentro das hostes midiáticas, porque na Globo News já falaram, o Lula tá fazendo democracia. Aquele jornalista do PSOL lá falou, o Lula tá tentando fazer democracia. Não dá. Até o Joel Pinheiro da Fonseca, amigo do Paulo Figueiredo, falou, não, o Lula não tem jeito de condenar uma ditadura, porque ele tem negócio, tem business com a Venezuela, então ele tem que ser um jogo diplomático, então ele tá sendo esperto. Então, quando ele fala, façam outras eleições, ele tá saindo exatamente da tangente, da reta, tentando uma tangente, falando, olha, eu não estou nem cá nem lá, eu não apoio isso que está acontecendo, mas eventualmente eu dou uma chance, um benefício da dúvida para o Maduro. Ele agrada a todo mundo. Então, aí sim não é imbecilidade, é uma esperteza sórdida. Não é um ato diplomático complacente, como diz o amigo do Paulo Figueiredo, Joel Pedro da Fonseca. Mas de novo... Se quiser, a Globo News vai aplaudir. Qualquer coisa. Então não pode ser essa métrica, não. Mas o problema é a justificativa do apoio. Eles estão dando também um salto carpado. Aí você tem toda a razão. Perfeito.